Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Cássia e aqui você aprende como ter uma vida e uma sexualidade saudável através da limpeza uterina. Seja muito bem-vinda a mais uma live, a mais uma aula. E hoje a gente vai aprender sobre causas emocionais, conflitos emocionais por trás de cistos, miomas, endometriose, adenomiose e demais problemas no útero. Se você ainda não se inscreveu para o evento O Poder da Limpeza Uterina, eu não sei o que que a senhorita não está perdendo, porque assim, vai começar a semana que vem e vai estar incrível. Estou preparando um monte de coisas, de presentes, de aulas especiais para vocês entenderem detalhadamente como funciona a limpeza uterina. E hoje, a gente está aqui preparando vocês para entender, para o entendimento e para a compreensão de que o nosso útero é muito mais do que um órgão, de que a gente não adoece por acaso, e hoje eu quero falar com você sobre tudo isso. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos que todos os dias a gente está liberando. Combinado? Então vamos lá. Falando nele, né? Vou tomar uma água. O que que acontece, gente? Preparei alguns materiais aqui para mostrar para vocês na aula de hoje. O útero, ele é o centro do nosso sistema ginecológico, ele é o centro do nosso ventre, né? Os ovários estão conectados com as trompas que estão conectados com o útero, o canal vaginal é a mesma coisa. O útero, ele é o centro do nosso aparelho reprodutor feminino. E o útero, ele é um órgão que ele não tem a devida reverência, digamos assim. Por quê? Porque um útero, gente, o que um útero é capaz de fazer como órgão, nenhum outro órgão do corpo humano é capaz de fazer. Nenhum outro órgão do corpo humano. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não entende que para um útero gerar um outro corpo humano, gerar uma outra vida, que tem cérebro, que tem músculos, que tem ossos, que tem órgãos, olha a grandeza disso. Ele precisa ter muita energia. Eu já tinha conversado com vocês que nós não somos apenas corpo físico. Deixa eu só achar aqui as minhas anotações. Nós não somos apenas corpo físico, nós somos um corpo físico, obviamente, mas nós somos mente, temos um corpo mental, um corpo emocional e um corpo energético. Então, quando eu tô falando de útero, eu tô falando da parte física, logicamente, tô falando do órgão, fibro muscular, etc. Mas eu tô falando da parte sutil, e que emoções, que crenças, que energias bloqueadas são capazes de adoecer nossos úteros. E a maioria das mulheres não sabe disso, não tem esse conhecimento. E esse é o problema, porque a gente acredita que o nosso útero, ele é descartável, né? Que ele é algo que só serve para, fazer filhos e adoecer. Essa fala é muito difundida, tá? Mas não é bem assim. Para vocês terem uma ideia, em nível sutil, o útero, ele é o guardador de memórias do feminino, daquela mulher. O que que quer dizer esse guardador de memórias do feminino? O útero da mulher, em nível sutil, ele abriga as memórias da vida da mulher, por isso que nós chamamos de limpeza uterina, e da ancestralidade daquela mulher. Eu falei para vocês na semana passada, quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe, a mulher nasce com todos os óvulos, todos prontinhos. Ela só vai liberando um e outro ao longo da vida, a cada menstruação. E aí, o que que acontece? Aquela avó estava grávida, gerou uma menina que já estava com todos os óvulos ali prontos. Ou seja, você, como óvulo, esteve no útero da sua avó, imersa nas memórias uterinas da sua avó, imersa nas emoções, nas crenças limitantes da sua avó.
Depois você viveu nas memórias uterinas da sua mãe. E hoje você tem as suas memórias uterinas. E a sua avó, lembra, agora vamos pensar na avó, ela esteve imersa na bisa. E para trás a mesma coisa. Então, o que que marca uma linhagem? Aqueles que passaram pelos mesmos úteros, tá? Então, o que que acontece, gente? A gente não entende que por ser um guardador de memórias, o útero ele precisa de limpeza, ele precisa de purificação, desintoxicação. A gente não entende isso, mas o corpo ele entende. Por quê? Porque ele menstrua. Uma mulher em idade fértil que está saudável, ela menstrua, porque a menstruação, ela é uma limpeza que você faz todo mês para manter o seu útero fértil, produtivo, o seu útero potente para gerar vida. Por isso que ele escama, por isso que ele sangra, por isso que tem toda aquela contração e aquela limpeza, porque ele precisa se manter saudável. Até aí, tudo bem? Então, assim, a menstruação, ela não é só uma limpeza física, de celular, endometrial, etc. Ela é uma limpeza energética. Tanto é que no período menstrual a gente fica mais emotiva, a gente fica mais reta, a gente fala o que a gente pensa, porque as coisas que a gente vem adiando lidar no período menstrual e pré-menstrual, a gente fala mesmo. E chora mesmo e lida mesmo, porque isso é o processo de você colocar pra fora. Mas aí tá uma questão. O feminino, ele um tem um histórico muito grande de abusos, ele tem um histórico muito grande de questões. E a menstruação não tem sido uma limpeza suficiente para o ventre das mulheres. As mulheres têm precisado de apoios maiores para limpar as memórias uterinas. Porque o que que faz com que o útero fique sobrecarregado? Eu peguei esse saquinho aqui, ó, esse saquinho transparente para você imaginar que isso aqui é o seu útero, tá? Vamos pensar dessa forma? O que que acontece? O que que são essas memórias uterinas? Bom, eu tenho as memórias uterinas das minhas ancestrais. Aí aqui fica um bloqueio. Já fica alguma coisa, já tem uma carga aqui. Eu tenho, vou dizer assim, por exemplo, uma ferida emocional de rejeição, me senti rejeitada. Outro bloqueio. Eu tenho uma ferida de abuso, outro bloqueio. E aqui você vai vendo que esse órgão, esse centro de poder feminino, ele vai ficando cada vez mais denso, mais bloqueado e mais pesado. Eu tenho várias crenças limitantes que me disseram sobre o que é ser mulher, que mulher não pode, que mulher não deve. Mais um peso. Eu tenho energias de ex-parceiros aqui nesse útero. Ah, quantas energias? Bom, conta aí quantos ex-parceiros você tem. Vou botar uns 3 aqui para sobrar espaço. Peraí. Isso. E você tá entendendo que esse saquinho tá cada vez mais pesado? Cada vez mais pesado? Que mais que pode ser um bloqueador do útero? Memórias de ancestrais, feridas emocionais, como eu falei, memórias de ex-parceiros. Tudo isso, gente, vai bloqueando os nossos úteros. E como nós somos seres físicos, mentais, emocionais e energéticos, num primeiro momento, deixa eu só fechar aqui o nosso útero para mostrar para vocês. Num primeiro momento, as crenças limitantes sobre ser mulher e o feminino, isso aqui fica em nível sutil, em nível energético, em nível emocional, em nível mental. Porque demora um tempo até que o bloqueio mental, a crença limitante, a ferida emocional e o bloqueio energético cheguem no físico. Mas nós viemos aqui, né, de gerações de mulheres que já vêm com uma mentalidade, com crenças limitantes sobre o feminino. Nós já viemos há várias gerações com essas limitações, com muitas feridas, e nós temos as nossas próprias. Chega um ponto que todos esses bloqueios, que são essas pedrinhas aqui,
vão acabar se manifestando no seu físico. Chega um ponto que o seu corpo, ele não consegue dar conta do tamanho bloqueio, da tamanha dor, da quantidade de feridas que você tem nesse útero. E é aí que entra a limpeza uterina. Para vocês terem ideia, na medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, existem os meridianos, que são os canais sutis que conectam o corpo em vários níveis. Nós temos mais de 72 mil canais sutis. Vocês já ouviram falar de outras coisas, como as agulhinhas, aquelas da acupuntura? Aquilo ali ajuda nos canais. Existem canais, olha só, que atravessam o coração da mulher, o útero, o colo do útero. Isso significa que é como se tudo o que você sentisse fosse armazenado, guardado pelo seu útero. E ali aquilo fica atuando na sua saúde ginecológica, na sua sexualidade, na sua vida como mulher, fazendo com que você tenha mais saúde ou menos saúde, mais libido ou menos libido, e tudo isso está relacionado com o que você sente e o que você viveu e a sua ancestralidade viveu. Na limpeza uterina, o que que nós fazemos? A gente começa uma limpeza em massa, né, de todos esses processos. Cada uma das feridas emocionais, rejeição, abandono, injustiça, humilhação, abuso e traição são 6. A gente libera padrões familiares doentios, porque muitas mulheres estão identificadas com os bloqueios das ancestrais. Então, é muito comum, por exemplo, mulheres que têm cistos e miomas, quando olham a história da mãe, da avó, das tias, etc., elas percebem que existem outras mulheres na família delas que também estão somatizando problemas no útero. A gente libera energias de ex-parceiros porque muitas mulheres, sim, adoecem depois de uma relação tóxica, de uma relação pesada, de uma relação abusiva. Então, Cássia, o que que pode ter adoecido o meu útero? Qualquer uma dessas coisas ou mais de uma dessas coisas ao mesmo tempo. Então, o que que eu preciso que você entenda aqui? Que nós somos seres multi, nós somos físico, mental, corpo físico, mental, emocional e energético. E nós somos sistema. Como é que funciona o processo do adoecimento? Já mostrei para vocês, mas eu sempre acho importante a gente repetir para vocês entenderem a lógica. Porque vocês ficam assim, eu não consigo entender como que uma emoção adoece o meu físico. Eu não consigo entender como é que o energético sutil vai afetar o físico. Então, vamos lá. Primeiro, tem o bloqueio da energia. Depois, você começa a notar que tem alguma coisa errada. Que coisa errada? Eu sinto um inchaço, eu sinto um desconforto, eu começo a sentir dor, a minha libido começa a diminuir, eu começo a ter um ciclo menstrual irregular. E aí, o que que acontece? Se isso não é liberado com as limpezas sutis, se a energia sutil não é liberada, vem o sintoma. Então, vamos falar um pouco sobre cada um dos sintomas que a gente está conversando aqui. E eu vou compartilhar um pouco com vocês o que eu observei nas alunas, nas mulheres que já se conectaram comigo, a sua ousadia, com o seu poder como pessoa, ela vai começar a agir de uma forma muito específica. Isso é muito comum nas mulheres. As mulheres começam a acreditar, prestem atenção nisso, vê se vocês não se identificam com isso, principalmente quem tem cistos e miomas. Eu sinto que eu preciso ser útil. Eu sinto que eu preciso fazer algo de útil para que as pessoas gostem de mim. Eu preciso servir constantemente aos outros. Então, essa mulher vai se tornar uma mulher que vai sempre estar antecipando as necessidades dos outros, se preocupando com os outros, estar sempre voltada para saciar as necessidades das outras pessoas. Então, a mulher, ao invés de usar essa energia curadora, criadora e criativa que tem no útero, que é capaz de gerar um outro corpo humano,
Ao invés dela usar essa energia para gerar mais vida, mais projetos, mais coisas para si mesma, ela acaba se tornando mãe das pessoas erradas. Cássia, o que que isso quer dizer? Quer dizer que eu me torno uma mulher que preciso me sentir útil para sentir que eu mereço amor. Porque eu sinto lá no fundo uma ferida grande de rejeição, ó, ferida de rejeição. Eu sinto que eu não mereço ser amada. Logo, eu vou sempre antecipando as necessidades dos outros. Então, eu viro mãe da minha mãe, mãe do meu pai, mãe dos meus irmãos. Se eu tenho um parceiro, eu viro mãe do parceiro. Se eu sou uma colega de trabalho, eu viro aquela do ambiente de trabalho que dá conta de tudo. E aí a Carla, a Larissa, a Flávia já estão dizendo aqui, verdade, pois é. E é exatamente esse padrão que tem a ferida da rejeição como base que gera cistos e miomas em nós. Por quê, gente? Porque a sua energia uterina é exatamente a energia que tem que ser voltada para a vida, para o mais. A energia que você vai gerar mais abundância, mais vida. Olha o que que é o que que gera vida? Bom, tantas coisas, além de filhos, né? Mais empreendimentos que a gente cria, negócios que a gente cria, enfim, coisas, os sonhos que a gente tem. Eu sempre falo para as minhas alunas, nós geramos os nossos sonhos com a nossa energia uterina como mulheres. Só que aí, quando você tá ocupada demais, trazendo a energia dos outros para si mesma, os perrengues dos outros para si mesma, os BO dos outros para você, você tá trazendo tudo isso para o seu campo, para sua mente, para suas emoções, e o seu útero entende isto como filhos. Interpreta essa postura como filhos. Então eu sempre digo para as mulheres que geram cistos e miomas, quem são as pessoas, quem são os filhos que você está gestando que não são filhos seus, mas que você age como se fosse mãe. E aí, no caso dessa aluna que eu conversei hoje, ela estava sendo mãe da mãe e do marido. E aí, o que que acontece? Ela tinha um cisto e um mioma. Duas pessoas. Percebe na sua vida quantas pessoas você vem carregando nas suas costas. E mulheres não carregam as pessoas, o mundo nas costas. Mulheres carregam o mundo no ventre. Mulheres carregam o mundo no útero. Por isso que quando a mulher está carregando gente demais, sendo mãezona demais, o útero começa a gerar um monte de pedrinhas, porque ele entende que isso é um processo de maternar. Só que não é um processo de maternar na polaridade positiva. Porque se fosse, gerava vida, gerava mais. Ele é um processo que está indo, que está sugando a energia daquela mulher, que está ocupando um espaço naquele útero, naquele ventre, que não é um espaço legal. Ele está adoecendo, ele está bloqueando a energia. Porque prestem atenção nisso, quando nós somos mães das pessoas erradas, nós tiramos das pessoas a oportunidade que elas têm de crescer. A gente quer ajudar na melhor das intenções, mas a gente não entende que a vida traz aquilo que as pessoas precisam. Então a gente interfere nos problemas das pessoas, a gente interfere nos desafios das pessoas e a gente acaba puxando isso pra gente. E aí os nossos úteros é que pagam este preço. Este preço. Tá? Ó, isso é muito verdade, diz a Cida. E a Larissa fala o seguinte: eu tirei o meu útero com um peso de quase 5 quilos. Olha isso, gente. E hoje entendo que todas as pessoas que eu ajudei, acabei pegando todo o fardo pra mim. Cássia, mas eu tirei o útero. Eu não tenho mais o órgão físico. Eu não tenho mais o órgão físico, mas o bloqueio energético segue ali?
Obviamente. Por quê? Porque você resolveu em nível físico, mas o bloqueio mental, o padrão emocional e energético segue ali. E você não vai ser ingênuo o suficiente de achar que só fazendo a retirada do órgão aquilo ali tá resolvido. Porque se não tá resolvido, ele vai acabar compensando esse tipo de somatização, de desequilíbrio, de disfunção em outras partes do seu corpo. Então, para você resolver, não basta só tirar o órgão, você precisa fazer todo esse trabalho emocional, e mental e energético, tá? Por isso, a limpeza uterina existe. A limpeza uterina existe para você conseguir manter a sua energia uterina potente, maravilhosa. Porque o útero, ó, e aí digamos que eu faça a limpeza uterina das feridas emocionais. Vai liberando os pesos. Liberei 2 feridas, por exemplo. Liberei memórias de ex-parceiros. Mesma coisa. E aí vai chegar num ponto das limpezas uterinas, porque você faz várias ao longo do tempo. O que que vai acontecer? O seu útero vai voltar a ser esta maravilha novamente. Em nível físico e em algum tempo depois manifesta no sutil. Por isso que vocês vão ver relatos de alunas minhas dizendo que dissolveram cistos, que diminuíram miomas. Vocês estão entendendo que engravidaram. Por quê? Porque a gente trabalha numa perspectiva do sutil que reflete no físico. Então, a gente faz um trabalho de apoio, um trabalho integrativo para que você resgate a energia potente do seu útero. E olha que importante, no final desse vídeo eu quero mostrar para vocês, quem tá aqui no Insta, vai pro YouTube depois, porque assim, eu vou mostrar para vocês depoimentos de alunas, de mulheres que já tiveram histórias sensacionais com a limpeza uterina, para vocês terem noção do quanto é forte esse trabalho. Mas fica aqui por enquanto, tá? Aproveita esse momento que você já teve várias viradas de chave. Deixa o seu like nesse vídeo para ele chegar para o maior número de mulheres possível. E eu vou ler mais um comentário aqui que complementa o que a Larissa falou, que ela tirou um útero pesando 5 quilos, ela teve que tirar o órgão. E olha o que ela falou. Eu trabalho com mulheres que são vítimas de violência e eu não consigo separar, não consegui, eu nunca soube separar a minha vida da vida delas. E aí você puxou, né? Toda aquela violência, toda aquela dor feminina pra você. E aí você adoeceu. Então é muito sério isso quando eu falei pra vocês que existe essa conexão coração-útero, isso é muito sério. Então toda vez que eu faço um conteúdo de por que que você tem escapes menstruais e eu digo assim, você entende que o seu coração e o seu útero estão totalmente ligados. Quando você tem uma emoção muito forte, o seu útero precisa liberar aquela descarga emocional e ele menstrua. Muitas dizem: Meu Deus, eu me estressei e o meu ciclo adiantou. Eu fui assaltada, o meu ciclo desceu. Esse é a conexão útero-coração, a conexão ventre-coração, que é muito real. É muito real, gente. Então, mulheres que têm cistos e miomas, além de fazer todo esse processo, da necessidade de fazer esse processo desse monte de coisa que tá acumulada aí nesse útero, vou botar as pedrinhas de volta aqui, além de começar essa limpeza, que em nível sutil, o seu útero tá cheio de nós, cheio de bloqueios. Quando a gente tá falando de bloqueios sutis, é realmente pontinhos pretos, pontinhos escuros de bloqueio energético que ficam no corpo da gente. E no útero, esses bloqueios podem ser de muitas opções. Então, mulheres que apresentam cistos e miomas, além da limpeza uterina, para tirar todo esse peso, essas cargas e essas energias de outras pessoas que você trouxe para si mesma, porque o seu útero, ele tem esse caráter de absorção, ele tem esse caráter de receptáculo, de cálice.
Tanto que a gente chama também, o útero é conhecido em algumas partes do mundo como cálice sagrado. Um cálice sagrado. Porque ele é um cálice pronto para receber a energia dos outros, a energia da vida. E tudo isso é digamos assim, a tarefa do útero. O problema é que se ele só recebe, uma hora esse copo vai transbordar e não vai ter espaço para mais nada. E vai ser um momento que ele vai parar de gerar saúde. Por isso que nós precisamos limpar os nossos úteros. Eu falo para as minhas alunas, limpeza uterina é que nem tomar banho. Ninguém toma banho uma vez por ano. Eu espero realmente que não. Se você tem que todo dia, tomou ontem, mas hoje tem de novo, amanhã vai ter e depois também, você tem que incluir na sua rotina e na sua vida um processo de manter o seu útero potente. Essa aluna, por exemplo, que começou os processos de limpeza uterina, o que ela falou? Que ela morria de dor por causa dos cistos e miomas, que ela ia para o hospital todo mês e que depois que ela começou o processo, não foi mais. Não foi mais. Por quê? Porque o corpo dela estava gritando dor, estava vibrando dor e emanando dor. Depois que ela começou todo esse processo, ela já melhorou em muito dos sintomas. Então, assim, você tem que entender que o processo do adoecimento, ele é gradativo. Você não foi gerando sintomas, cistos, miomas do nada. Já vou falar sobre endometriose, tá, gente? Adenomiose, problemas no endométrio. Você não foi gerando cistos e miomas do nada, você foi gerando por uma série de coisas, uma série de crenças, uma série de comportamentos, uma série de energias de outras pessoas que foram, ó, se acumulando. Que foram se acumulando. E ali, querida, ó, fui curada com o auxílio da limpeza do útero aqui com a Cássia. Ela tá super bem e engravidou, né, Li? Depois conta pra gente aí. E ela tinha ovários policísticos, então vocês procuraram, vai falar sobre SOP? Eu já falei sobre SOP, tá? Na semana passada, mas procura no vídeos no YouTube, porque muitas alunas com SOP dissolveram completamente os cistos nos ovários e engravidaram. A Ali que tá aqui falando com a gente também foi uma, tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre endométrio, sobre endometriose? Vamos. Então, o que que acontece? Vou mostrar aqui para vocês o nosso útero. Vou desenhar um útero aqui pra gente entender como funciona a fisiologia sutil. Porque sim, gente, o nosso corpo ele é tão maravilhoso que a contrapartida sutil é importante. Nosso corpo é muito inteligente. Deixa eu desenhar a pera invertida aqui, que é o útero, tá? Trompas, ovários, canal vaginal e vulva. Todo mundo dentro, isso aqui é uma vulva, tá? É sobre isso. Olha só. O que que é o endométrio? Todo mês, várias camadas são formadas no seu endométrio. Isso aqui você vai virar uma chave imensa para você, tá? E aqui tem a ver também com um padrão muito parecido com o que mulheres que têm cistos e miomas, tá? O seu endométrio, o óvulo, né? Ele vai sair do seu ovário, vai percorrer e ele vai formando camadas endometriais aqui no seu útero. Endometriose, por exemplo, é quando esta camada endometrial, ela sai do útero e vai para outros lugares. Ela volta para as trompas, ela volta para os ovários, ela vai para o intestino, ela vai para outros órgãos. Ela se espalha. Olha isso, ela se espalha por outras partes da cavidade da mulher, do corpo da mulher. E aí,
essas células endometriais, elas são tão inteligentes que não importa qual lugar do corpo da mulher elas estão, elas vão menstruar igual, mesmo chegando, quando chega o momento da mulher menstruar. Então, se ela tiver aqui na trompa, ela vai menstruar. E aí dói, dói. E ela chega no ovário, ela menstrua. E aí dói. O que que isso tá me mostrando, gente? O que que isso tá me mostrando? Olha isso, presta atenção nisso. Isso aqui é uma super chave, tá? O meu poder feminino, que deveria estar aqui, no meu centro de poder, ele está voltado para outros lugares, para trás, para o passado. Ele está voltado para outras coisas que não para o futuro, que é para fora, que é para frente, que é para limpeza, que é deixar morrer o que precisa morrer, tirar as partes, as folhinhas secas para nascer o novo. Então, a mulher que tá com esses processos de endometriose, adenomiose, que tem a ver com endométrio, pensa comigo. Estou voltada para algum processo, para alguma dor do meu passado, seja ela minha ou da minha ancestralidade, que faz com que eu fique presa nesse passado. E aí é muito importante nesse momento que você tem essa informação, que você recebe essa informação, você se perguntar: quando foi que eu percebi uma mudança na saúde do meu ventre? Quando foi que eu percebi que alguma coisa começou a trancar? Porque com certeza teve algum acontecimento, teve algum gatilho, alguma coisa que fez esse processo inflamatório acontecer. Esse processo do seu endométrio, ao invés de ir para o futuro, ele se voltar para trás, ele se voltar para o passado. O que te prende ao passado? As dores, as feridas, aquilo que te congela. Aquilo que te congela no passado. O passado mal resolvido, ele é como um elástico. Pega um elástico desses, assim, um elástico grande e ele prende você num acontecimento. Eu tenho essa cordinha aqui para mostrar para vocês como funciona. Isso aqui é o elástico das feridas, das coisas que fizeram com que você adoecesse. Você segue a sua vida normalmente. Chega um ponto que você trava, você não consegue ir mais para frente. E aí, o elástico, depois que ele chega no limite, ou ele estoura, ou ele volta pro começo. Então, presta atenção. O que que tá te puxando pro passado? Que dores estão te mantendo no passado? Que lugares do passado você ficou presa? E aí, você vê de novo uma mulher que não está no seu devido lugar. O que é esse devido lugar? O lugar do poder feminino. Porque quando eu tô no meu poder feminino, meu útero está saudável, potente, a energia uterina tá bombando, tá fértil. Se eu não tô no meu poder feminino, eu vou acabar saindo do meu lugar e levando toda essa limpeza, todo esse processo que o corpo naturalmente faz para outros lugares. Então, eu estou num lugar de menos, um lugar onde eu não consigo exercer todo o meu poder, não consigo exercer tudo que eu quero, tudo que eu faço. E depois de um tempo, você começa, o seu corpo, por conta desse excesso de células endometriais espalhadas, ele acaba sendo uma dor incapacitante para todas as coisas na vida se a mulher não começa um trabalho profundo de cura do seu feminino. Por quê? Porque você pode fazer cirurgia, você pode tirar os focos inflamatórios, mas é super importante que você estude, vá profundo na sua história e perceba o que que foi que tirou o meu poder feminino. O que que foi que fez com que eu saísse do meu poder feminino. Eu tenho uma aluna
que tinha uma endometriose extremamente severa, a Thaís. E eu já fiz, já tem vídeo dela, eu acredito que vai ser até o depoimento dela depois que a gente vai mostrar. A Thaís, gente, é uma menina super jovem que vivia à base de remédios e com dor, né? E começou o processo dela de limpeza uterina, ela entendeu que ela precisava ir mais profundo porque os remédios não estavam funcionando, ela vivia com dor mesmo assim, e ela levou a sério, entendeu? Fez a parte dela, que é, não, eu vou pegar as minhas dores, as minhas questões, e eu vou passar um pente fino nisso, porque chega um ponto da nossa vida que a gente cansa, entendeu? Cansa de sentir dor, cansa de passar perrengue, cansa de viver doente. E é isso que eu quero que vocês entendam. Se você cansou, entendeu, de passar esse monte de coisa, a limpeza uterina é pra você, porque você tem que ter coragem para olhar o que realmente dói. Você sabia que existe uma frase muito maravilhosa de um dos precursores, de um dos pais da medicina, que é assim, ó, que na verdade o nome desse é um princípio, que é o princípio da alternância somática. O que é o princípio da alternância somática? Se você tira a doença da pessoa e ela precisa da doença, a doença volta. Por quê? Como que uma pessoa precisa da doença? Quando ela não está pronta para olhar a dor profunda, a ferida emocional, o rasgo emocional, a dor que está ali. Então, às vezes é mais fácil o físico doer, porque eu tomo remédio e passa, ou eu tomo remédio e controla. Mas a dor emocional é algo muito mais profundo e que nós não fomos ensinadas a lidar. Então, quando eu tô falando pra vocês que a limpeza uterina é para as corajosas, é por quê? Porque você vai ter que olhar para os seus fantasmas, você vai ter que olhar para aquilo que você vem evitando há muito tempo. Sim, eu me senti rejeitada, sim, eu me senti humilhada, sim, eu me senti abusada ou fui abusada, sim, eu me senti injustiçada, eu fui traída, entendeu? Tudo isso você tem que olhar de frente no momento em que você está olhando para a raiz dos seus sintomas. E a Thaís fez isso. A Thaís fez isso. E ela fala, né? Nossa, eu assistia todas as noites, eu fazia tudo e tudo que a Cássia falava. Porque é isso, é para você fazer. Quando você recebe a ferramenta limpeza uterina, é para você aplicar, não é para você ficar parada. Não, vocês têm que mergulhar. E aí, o que que aconteceu com a Thaís? As dores foram diminuindo. Passou mais um pouco, menstruação regulou. Coisa que nunca na vida. Ela ficou chocada, né? Minha menstruação regulou. O que que aconteceu? Segurem que vem mais. Pouco tempo depois, gravidez. Tá com o bebê. Tá lá. No puerpério, com um lindão enorme no colo, o Caio Miguel. Por quê? Porque a partir do momento em que ela recuperou o seu poder feminino, ó, voltou a sua energia para o seu centro de poder feminino. A partir do momento em que ela limpou esses bloqueios que estavam aqui adoecendo o útero dela, o útero teve, com a limpeza uterina, o útero teve espaço para gestar uma nova vida. E aí ela engravidou. Então, a gente tem que entender, eu vou falar sobre gravidez apenas nos próximos dias, mas eu quero que vocês entendam que gravidez é um processo muito mais profundo do que algo físico. Você tem que estar com espaço no seu ventre, espaço no seu útero para gestar um filho. Por isso que muitas mulheres não engravidam, porque esse útero está cheio de informações que não tem espaço para um novo acontecer. Você entende? Ó, os remédios só mascaram o problema. Claro que sim, aliviam a dor, são ótimos, são perfeitos. Desde que você não viver com dor é muito difícil, mas assim, você tem que entender, nenhuma doença caiu no seu colo por acaso. E, portanto, se você quer entender o que que o seu corpo está dizendo, você precisa entrar em contato com os seus sintomas e, se tratando de útero, gente, com o seu feminino,
com o seu feminino. Por quê? Porque o útero é a morada do poder feminino. Entendeu? O útero é a morada desse poder pulsante do seu feminino. Se em algum momento começaram a apresentar os bloqueios, começaram a vir os sintomas, entenda, existia algo ali que estava bloqueado, que manifestou, tá? Vamos lá. Vou responder algumas perguntas, tá? Aproveitando que os últimos 15 minutos de aula, que depois ele desliga sozinho, então vamos lá. Vou responder algumas perguntas de vocês. Quanto tempo demora para ter melhoras? Depende de cada uma, porque é o que eu falo, o que eu tô falando para vocês. Depende muito da sua dedicação, depende muito do seu envolvimento, da sua entrega. Porque às vezes você fica com medo, com resistência e vai fazendo muito aos pouquinhos, mas às vezes você se entrega de cabeça, como a Thaís fez, e em poucos meses ela já estava grávida. Foi surreal, entendeu? Então, assim, tudo isso, tá? Mas a vagina também não é a morada do poder feminino, a vagina é o portal da vida. É diferente. É uma outra perspectiva. É quando eu me relaciono com, é como eu me relaciono com os outros e com a vida. É diferente, é diferente. A vagina está muito mais relacionada com sentimentos de invasão, de desrespeito e tudo mais, tá? Vamos lá. Estou no climatério aos 46 anos e com muitas cólicas, hemorragias e dores por causa dos miomas. Então, dá muita. É muito difícil, né? É muito difícil e, portanto, a gente tem que olhar profundamente para isso. Por que que o meu centro de poder, por que que esse órgão tão maravilhoso que gestou tantas coisas, gerou filhos, muitas de nós, né? Por que que ele adoeceu? Bom, eu me perdi, né? Algo me tirou do meu poder. O que que me tirou do meu poder? Que dor me tirou do meu poder? Que acontecimento me tirou do meu poder? Às vezes é a morte de alguém que amamos, às vezes é um acontecimento. São muitas possibilidades, são muitas possibilidades. E tudo isso eu vou explicar para vocês no poder da limpeza uterina, porque são várias possibilidades mesmo, tá? E corrimentos. Os corrimentos, sinceramente, assim, eu vejo como uma forma de expurgo, né? Do corpo, do ventre, de liberação de coisas aí que estão excessivas, que estão pesadas demais, né? Então, o corrimento, ele é uma forma de botar para fora tudo isso que tá preso aí, certo? E aí, você tem que ver que o corrimento, ele geralmente está associado a alguma outra coisa. Por exemplo, uma vaginose, por exemplo, uma ferida no colo do útero, por exemplo, entendeu? Uma candidíase. Então, antes de olhar para o corrimento, você tem que olhar para o que está causando o corrimento, certo? E aqui perguntaram, né? Tem alguma ligação com a bexiga? Bom, se vocês olharem, eu ainda vou comprar para mostrar para vocês como é que fica na pelve os órgãos. Fica assim: bexiga, útero, intestino. Ficam os três empilhadinhos, tá? Se tem a ver, se tem a ver, claro que tem a ver, eles estão praticamente todos juntos. O que acontece no útero afeta intestinos e bexiga, porque eles são muito próximos, certo? Então, o que que acontece? Falando de útero, falando de morada do poder feminino, né? Você precisa entender, de em algum momento algo tirou você do eixo, tirou você da conexão com o mais, com o futuro, entendeu? E aqui vocês já estão falando, né? A morte do meu pai. Com certeza isso é capaz de adoecer alguém. Tanto é
que na limpeza uterina nós fazemos um processo de liberação do luto, porque o luto adoece muitas mulheres. Vocês lembram da conexão útero-coração? Se eu tô com o luto mal resolvido, o meu coração adoece. O luto de um término também, de um relacionamento que eu não superei. Tem muitos tipos de luto, tá? E o divórcio energético é super importante nesse momento. Super, ultra importante. Então, quando a gente desbloqueia os nossos úteros, quando a gente faz as limpezas desses bloqueios todos que estão aí, o que acontece? A gente vai retornando, o nosso poder pessoal como mulheres vai retornando, o nosso poder feminino vai retornando, e a gente vai conseguindo perceber, né, que tudo vai fluindo com mais facilidade, as coisas vão acontecendo, porque esta energia potente do útero, ela foi feita para nós mulheres usarmos, para nós mulheres usufruirmos. E se a gente tem consciência disso e faz um uso dessa energia, a nossa vida fica muito mais fácil. Essa aluna que eu estava conversando hoje, que veio por causa do mioma e do cisto para limpeza uterina, ela disse assim: Nossa, depois que eu comecei, várias coisas que não estavam resolvidas na minha vida começaram a fluir. Eu queria uma casa, eu consegui. Eu queria tal coisa, eu consegui. Eu falei, pois é, só de você começar o seu processo de olhar pro que tá travando a sua vida, porque a nossa vida, gente, ela é toda interligada, tá? Deixa eu falar uma última coisa antes do meu tempo encerrar aqui. A nossa vida é toda interligada. Nós temos a esfera do eu. E o que é a esfera do eu? Eu, minha saúde, eu comigo, eu com as minhas feridas, eu com as minhas questões. A esfera do nós, as minhas relações, relacionamento amoroso, casal, essas coisas todas, e o trabalho. Quando você tem o eu, a saúde é aqui, ó, na esfera do eu, tá? Quando você tá com essa esfera aqui travada, vai afetar o relacionamento, a sexualidade e vai afetar a vida financeira, tá? Então, quando você começa o seu autocuidado, você olha profundamente, porque é óbvio que quando você tá ferida, machucada, bloqueada, você vai assim para os seus relacionamentos, você vai assim para o seu trabalho. Quando você começa o seu processo de autocura, auto-perdão, liberação desses pesos que te mantêm presa no passado, é óbvio que isso vai afetar toda a sua vida. E é óbvio que isso vai destravando todas as áreas da vida. É como um joguinho de quebra-cabeça, entendeu? Você mexe numa pecinha e todo o resto vai mudando. Foi assim comigo. Foi assim comigo. Por quê? Porque não adianta eu querer que tudo flua na vida se na primeira esfera, no primeiro momento que é eu comigo, eu com as minhas emoções, eu tô toda errada. E aí a gente quer super ter um relacionamento maravilhoso, a gente quer ter um trabalho incrível, quer faturar muito dinheiro. Tá, mas se eu tô toda quebrada, que condições eu tenho, entendeu? De fazer, que energia eu vou ter, que energia uterina, que poder feminino eu vou ter pra conseguir colocar tudo isso no mundo, gestar e parir tudo isso no mundo? Não tem. Então não, como é que é? Não coloque a carroça na frente dos bois. Uma coisa de cada vez, tá? Vou entrar de cabeça na limpeza, na minha limpeza. Exatamente. Exatamente. Tem que ser. Tem que ser muito profundo, tem que ser de verdade, né? Tem que ser algo que você pensa assim: eu quero transformar a minha vida. Eu tô cansada de absorver as coisas dos outros, de estar presa no passado, nas feridas que eu vivi, nas coisas que eu sofri. Porque, gente, eu entendo, não tem como apagar o que você viveu, nem o que eu vivi. Não tem como. Mas eu tenho como mudar a forma, ressignificar
a forma como eu enxergo o que eu vivi. A gente pode transformar o nosso passado como um buraco ou como um trampolim. O que a maioria de nós faz? Buraco. Você caiu naquele buraco da dor, da ferida, do mal-estar, e você fica ali naquele buraco. Por que isso aconteceu comigo? Eu não acredito, eu não acredito, eu não merecia, eu não sei o quê. E você fica naquela coisa remoendo. Eu sei porque eu entendo, porque eu já fui essa pessoa, tá? Nessa época em que eu fazia isso, alguns anos atrás, o que era a minha vida? Eu nem preciso dizer pra vocês. Na esfera do eu, aqui no eu, totalmente doente, sem libido, um monte de candidíase e dor na hora da relação era um horror. Os relacionamentos, eu tava com uma pessoa que eu não queria mais estar, mas eu me obrigava a ficar ali. Olha isso. Na esfera do trabalho, naquela época, tudo travado, sempre apertada, financeiramente, sempre. Eu tava no buraco. Aí, o que eu comecei a perceber? Que eu era a única responsável por transformar o meu passado no meu trampolim, porque ele estava sendo o meu buraco e estava sendo exatamente o que justificava todas as outras coisas ruins que aconteceram comigo. Só que eu percebi que eu não merecia viver aquilo até o fim da minha vida, aquilo ia me adoecer, aquilo ia fazer com que a minha vida fosse muito pesada e muito difícil. E aí eu comecei a tomar responsabilidade pelas coisas que eu pensava, ou pela forma como eu enxergava o que eu tinha vivido. É o que a gente faz na limpeza uterina. A gente pega a dor, a gente pega a ferida, a gente pega o passado, a gente pega o que tá doendo e ressignifica. Tanto que a gente chama de reprogramação. Por quê? Porque aí, isso tudo que tá sendo seu buraco vira o seu trampolim. O que é o trampolim? Você pula e ele te impulsiona pra cima. Você para de ficar ali no buraco falando as mesmas histórias por anos. Se você tá, olha só, se você tá há anos contando pra si mesma as mesmas histórias tristes, você tá no buraco. Agora, se as suas histórias estão mudando, pelo menos você tá no trampolim, porque você tá crescendo, você tá indo pra cima. Agora, só assim, ó, ali no buraco, eu fiquei anos. No momento em que eu parei, que eu decidi sair do buraco, que eu comecei a fazer coisas, a me responsabilizar pelas coisas que eu sentia, olha só o que aconteceu. Saúde retornando, libido retornando, dor na hora da relação. Eu não tenho mais nenhum sintoma ginecológico, tá? Todos os que eu tinha, ciclo irregular, dor na hora da relação, falta de libido, tudo isso, candidias de repetição, cistite de repetição, não tem mais. Melhorou. Relacionamentos. Bom, comecei a dizer não pro que eu não queria e fui atrás do que eu queria. Hoje eu tenho a relação que eu quero. Eu estou com quem eu quero estar numa excelente relação. E aí, depois de tudo isso alinhado, e começou a fluir aqui a abundância, o trabalho, a vida profissional. Mas para que isso acontecesse, antes eu tive que sair do buraco. Não espera que você vai ter sucesso profissional ou um relacionamento incrível se você tá toda quebrada. Porque isso é só consequência do que você tá vibrando, do que você tá pensando, do que você tá sentindo. Para você sentir diferente, viver algo diferente, você tem que começar por você. E se você tá doente, é porque existe muita dor aí. E o caminho de solução, qual é o caminho de solução? Começar a limpar os excessos, começar a tirar esses bloqueios, começar a tirar essas travas. A gente tá falando da melhora dos sintomas? Óbvio, óbvio, mas é toda a sua vida. É a sua sexualidade, é a sua vida profissional, é toda a sua forma de viver e lidar com as coisas que aconteceram com você. Por isso, minhas lindas, vocês precisam vir para a limpeza uterina, porque eu tenho muita coisa para contar para vocês, tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Porque deu de chorar pelas mesmas coisas. Vocês não acham? Vamos chorar por coisas novas? Tem que liberar o passado, gente. Deu
do buraco. Chega do buraco, viu? Então, vamos lá. Quem aqui tá comigo? Quem aqui quer sair do buraco? Digita eu aí pra eu saber. Então, vem pra limpeza uterina, vem pro poder da limpeza uterina, pelo amor de Deus. Combinado? Então tá bom. O evento vai ser semana que vem. Olha só, já tá super perto. Vai ser 10, 12 e 14 de abril. Vai ser demais. E entra, por favor, no grupo secreto do WhatsApp, porque eu vou liberar um monte de coisas pra vocês ali no grupo. É online gratuito, tá? Por quê? Porque tem um monte de coisa que só quem tá no grupo vai receber. Então, se eu fosse você, não perdia tempo. Combinado? Então tá bom, ó. A Renata, a Cleonete, a Flávia, todo mundo vai estar com a gente. Então é isso, gente. Vai encerrar aqui no Insta, então já vamos encerrando tudo. E quem tá no Insta vai pro YouTube pra não perder os depoimentos das alunas. Vocês precisam ver as alunas, tá? Quero sair do buraco. Eu também acho, gente, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Então tá bom. Guiança ancestral, Renata. Legal, né, gente? Então vai ser ótimo. E vão lá pro YouTube agora para ver o depoimento, que é muito inspirador. Por que que eu gosto de mostrar depoimentos? Porque quando eu entendo que uma mulher conseguiu, eu também consigo. E não é só eu que tô falando aqui, são várias mulheres, entendeu? É para isso que vocês têm, que para vocês se inspirarem, ok? Uma ótima noite para vocês e vai lá correndo pro YouTube. Olá, o meu nome é Thaís, eu tenho 24 anos e eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história na iniciação das Yoni Eggs. Eu venho de uma família de mulheres que tem o feminino realmente muito ferido, e isso foi perpetuando de geração em geração até agora. Para vocês terem noção, eu tive a minha primeira infecção urinária com 1 ano de idade. E desde o início da minha vida cíclica, eu sempre sofri muito de dores, cólicas, dor de cabeça, náusea. Tinha um fluxo muito intenso por muitos dias e isso era sempre algo que me incomodava. Então, desde o início da minha vida cíclica, eu comecei a odiar isso. Eu falava que eu odiava a menstruação, que eu não gostava de menstruar, que eu achava alguma coisa que era uma coisa horrível, e isso só ia me adoecendo cada vez mais. O meu primeiro namorado abusou de mim psicologicamente, fisicamente, sexualmente e só fez com que eu ficasse com o meu feminino ainda mais ferido. Então eu comecei a ter candidíase de repetição, muita cistite. Bom, eu me cansava de tomar antibióticos, de tomar antifúngico e nada resolvia. Quando eu via, eu tava de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E desde muito cedo eu fui ensinada a viver na energia masculina, então eu tinha muito essa postura de guerreira, de eu consigo tudo, eu não preciso de ajuda, eu faço tudo sozinha. E eu não percebia o quanto isso me adoecia, eu não percebia o quanto ser competitiva me deixava adoecida. Eu só fui reproduzindo isso sem me tocar que a reação disso era justamente no meu ventre, tava ali na minha cara. Então, aos 19 anos, eu fui diagnosticada com endometriose profunda, depois de muito tempo para conseguir o diagnóstico, porque eu consultei diversos ginecologistas e eles achavam que era coisa da minha cabeça, que eu era muito jovem para ter algum problema no útero. Então, eles acabavam me desacreditando. Médico nenhum desacreditava que
Muitas vezes eu fiquei um mês menstruada sem parar, que eu sentia dores a ponto de desmaiar e ir pro hospital. Os médicos achavam que eu realmente estava ficando maluca. Até que uma médica muito compreensiva e querida me diagnosticou com endometriose profunda e eu comecei com o tratamento, que para quem já fez, para quem já conhece, não adianta de nada. Eu só desenvolvi outros sintomas. Eu tive depressão, eu tive que me tratar para depressão, porque eu fiquei mal, me sentia mal o tempo todo, eu não tinha energia de vida e para além de dor, eu tentava tomar as medicações, eu passava muito mal e aí não dava certo. Eu trocava para outra medicação e para outra medicação e para outro tratamento e mais exames invasivos e eu ficava cada vez mais frustrada porque nada disso resolvia. E, inclusive a minha médica falou que talvez eu nunca pudesse ser mãe por conta disso e foi algo que foi me frustrando cada vez mais. Até que eu pensei, não, eu não vou mais fazer nenhum tipo de tratamento e eu vou deixar assim. Só que eu continuei me sentindo muito mal. E só quem convivia comigo percebia o quão ruim era e o quanto eu ficava deprimida e ficava desabilitada por conta disso. Eu mal conseguia fazer as minhas coisas, eu sentia muita dor, eu perdia muito peso por conta disso. Até que a minha irmã me apresentou a Cássia, ela me mandou o Instagram da Cássia, e quando eu comecei a seguir a Cássia, eu fiquei maravilhada. Eu pensei, meu Deus, será que isso é possível? Será que não é mais alguma alucinação da internet? Eu preciso saber, eu preciso saber. Então eu comecei a consumir muito conteúdo gratuito da Cássia, ver lives, ver relatos, depoimentos de mulheres. Então eu me inscrevi no workshop Curando Ventre e desde então eu pensei, não, é isso que eu quero fazer. E quando abriu a turma de iniciação, 5 horas da manhã eu tava lá já esperando ela abrir as vagas e era isso que eu ia fazer e eu tava destinada realmente a me curar naquele momento. Só que quando começou a iniciação, eu comecei a ficar com medo de novo porque eu tava tão frustrada por anos de tentativas inválidas que eu pensei, é mais uma coisa que não vai dar certo, é mais uma coisa que eu vou tentar e não vou conseguir. Então o medo começou a tomar conta de mim de novo. Nesse momento eu já não tinha mais libido, eu já não tinha mais autoestima, eu me sentia completamente frustrada. Eu acreditava ter conhecido o amor da minha vida e a nossa relação acabou não dando certo porque eu não conseguia me entregar, eu não conseguia me abrir para isso. Eu vivia naquela energia masculina de rigidez e também por conta das feridas que a Cássia trabalha, das feridas da humilhação, das feridas da rejeição. E era assim que eu me sentia. Eu não conseguia me sentir livre para ser feliz, não conseguia me sentir livre para ser saudável e viver uma vida plena e com o meu feminino curado. Então eu comecei a iniciação, eu tive meus medos sim, mas já nas primeiras aulas eu já comecei a sentir diferença no meu corpo, já fazendo as primeiras meditações, as minhas eggs nem tinham chegado ainda, e eu já me sentia completamente diferente, eu consegui entender que eu estava muito na energia masculina e que isso me adoecia. Então eu comecei a trabalhar mais o meu feminino, a conseguir relaxar mais. Eu fazia as meditações toda noite, aquela meditação para feridas e doenças. Nossa, é uma meditação que eu faço até hoje, porque é um processo de busca constante, assim, para cura. Então, já desde o princípio, eu já não senti mais aquelas cólicas absurdas, eu já não tive mais candidíase, eu já não tive mais cistite, e eu consegui me libertar para poder viver a minha vida em paz, para poder viver minha vida saudável e feliz. Então eu voltei atrás do amor da minha vida, a gente voltou, porque eu era uma mulher diferente, eu consegui me tornar uma mulher que estava livre para amar, uma mulher que estava livre para ser saudável e ser feliz, e eu estou grávida. Porque a minha médica falou que seria impossível, aconteceu. E eu tô muito feliz que eu vou conseguir construir uma família e que juntas a gente vai conseguir curar
curar o mundo, curar as mulheres que estão feridas. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre o curso para qualquer mulher, eu falo sobre as iniciações, eu indico para seguir a Cássia, porque foi algo que realmente mudou a minha vida. Eu saí do estado depressivo, onde eu não queria mais viver por tanta dor, por tantos sentimentos ruins, para um estado onde eu tô feliz e construindo a minha família e me libertei das dores. Isso não tem preço que pague. A Cássia realmente mudou minha vida, a iniciação em Yoni Eggs realmente me fez ser outra mulher e agora eu estou usando a minha egg adaptada, porque eu não posso mais usar ali no canal vaginal, mas eu sinto que o processo continua o mesmo, eu continuo me conectando, estou ainda mais conectada com o meu feminino agora, porque estou gerando uma vida e eu só tenho a agradecer e dizer que eu estou realmente muito feliz e que se você tem medo, se você tem dúvida, confia em mim que realmente funciona, é algo que se tu realmente buscar e se dedicar, realmente vai dar certo. Mas é claro, não adianta tu se inscrever e esperar que as coisas aconteçam. Você precisa parar de repetir as mesmas coisas, você precisa realmente buscar querer se curar e eu tenho certeza que se você tá em busca disso, você vai conseguir, assim como eu, assim como a minha irmã que fez a iniciação comigo e assim como milhares de outras mulheres que estão aí para mostrar que a gente pode ter uma vida feliz, uma vida livre e uma vida saudável. É isso. Espero que vocês sejam muito felizes, assim como eu estou sendo agora, e que vocês possam encontrar a cura para si e para o mundo. Beijos, até mais.